Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Qual a relevância do incentivo ao esporte, ao futebol, a todas as modalidades, inclusive a paralímpicas? Então é sobre isso que nós queremos falar no programa, tratar desse assunto, porque é muito importante para a formação do cidadão. Vamos então à nossa história de hoje? Ele é professor de Educação Física, educador e coordenador técnico da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba. Eu converso no programa de hoje com Antônio Fernandes Vasconcelos, Antônio Mineiro, muito conhecido como Mineiro. Eu sou um homem branco, tenho barba e cabelos grisalhos curtos, óculos redondos e uso uma camiseta preta. Essa é a minha audiodescrição. Seja bem-vindo, Antônio Mineiro, tudo bem? Tudo bem, eu sou Antônio Fernando Ferreira Vasconcelos, mais conhecido na área como professor Mineiro. Sou um branco, tenho bigode, barba rala, pouco cabelo, estamos aqui à disposição. Mineiro, eu vou te chamar de Mineiro, que é como as pessoas te conhecem, como carinhosamente eu presenciei aqui durante reuniões na Vila Olímpica, aqui da Paraíba. O próprio secretário, o secretário estadual estava aqui conversando e a gente vê o carinho que ele tem por você. E você sempre foi um incentivador do esporte, especialmente aqui na Paraíba, e não só na Paraíba, também fora da Paraíba. Eu gostaria que você contasse um pouco como que o esporte entrou na tua vida. Veja bem, quando nós nascemos, a gente vem para a Terra com uma missão. E foi me dada a missão de vivenciar, de fomentar o esporte. Então, desde a minha infância e até minha vida profissional, sempre nós estávamos fazendo ações para o esporte, que é uma ação onde você tem campos para que você possa desenvolver suas atividades na área de esporte. Bom, e a gente sabe que você tem uma história no futebol, você foi campeão paraibano pelo Auto Esporte e também foi como preparador físico, preparador técnico, foi campeão pelo Botafogo da Paraíba e também como gerente de futebol pelo Botafogo da Paraíba. Então você tem uma intimidade com o Botafogo da Paraíba. Então, e você também já jogou futebol? Isso, eu comecei a minha vida realmente no esporte, né, jogando futebol. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Botafogo, comecei a minha vida esportiva no Botafogo, nas categorias de base, subi até a equipe profissional
e aí passei pelo Santos também, pelo Cabo Branco, e chegou um certo momento na minha vida que eu decidi não mais continuar, que eu passei no vestibular de Educação Física e estava no Botafogo na época. Eu parei de jogar futebol, iniciei a minha trajetória dentro do profissionalismo na parte de educação, de preparação física do Botafogo Futebol Clube. Agora, e qual é o time do coração? Teu time do coração? Não tem time de coração. Quem trabalha principalmente no futebol profissional, nós não temos time de coração. A gente, porque você hoje está num time, amanhã você está em outro. Então você não tem, eu não tenho time de coração. Eu sou admirador de todos os trabalhos que são feitos nos clubes, não só da Paraíba, mas do Brasil. Então, futebol, a arte é maior, eu sou abnegado da arte do futebol. Então, eu não tenho um clube de coração. É isso mesmo. E a gente vê que os clubes hoje, eles têm feito um trabalho de base e muito importante, né? Para iniciar muitos desses atletas hoje de alto rendimento ou até mesmo de futebol, eles começaram lá em algum clube e vieram subindo da base numa boa parte. Eu até presenciei hoje aqui, nós temos imagens aí, o Mineiro reuniu com as turmas, de professores e alunos de Educação Física da Uninasal, aqui de João Pessoa. Então, onde estava o professor, o Velhinho, professor Rogério Velhinho, que é bem conhecido aqui, professores e alunos, foi muito interessante. E a importância, Mineiro, dessa interação, especialmente com essa galera que está chegando dos cursos de Educação Física para o aprimoramento do esporte em si, né? Do preparador físico e também para despontar como atletas, que a Paraíba tem alguns exemplos até de atletas de ponta, né? E a importância desse engajamento. Veja bem, a base ela é fundamental para tudo. Então, desde até quando eu comecei a jogar, nós tínhamos futebol de base. E esse futebol de base, ele pegou uma dimensão, uma proporção muito maior, porque antes nós tínhamos futebol de base para consumo interno. Hoje não. Nós temos futebol de base para consumo interno e externo. Então hoje, não só no futebol, nós temos em várias modalidades esportivas a base, onde você vê, daqui a pouco o atleta está fazendo natação na Holanda, fazendo esgrima. Então essa base hoje, ela serve não só para consumo interno, mas também para exportar esses valores para outros países. É lógico que o futebol ele é diferenciado desse daí, porque o empresariado ele faz essa base para ganhar dinheiro, né? O valor, o jogador que tem o destaque, ele já é a pérola, né? Ele faz o trabalho para que ele possa ganhar dinheiro e botar jogador em grandes clubes do Brasil. Nós temos exemplos, né, de garotos que saem do Brasil, né, o mais recente, então, Vinícius Júnior, Rodrigo, garotos que o Flamengo estava trocando fralda no Flamengo um dia desse, e hoje são as potências jogando no Real Madrid. Então hoje essa base ela é fundamental não só no futebol, em todas as modalidades, e que ela serve ela nos fornece essa mão de obra, esse pessoal, para que o nosso esporte possa crescer e sai do nosso estado e vai a nível nacional e até mundial. E na verdade se destacam alguns no esporte, no futebol especialmente, e acabam ficando assim, vão para clubes grandes e despontam muito fortemente. Mas nós vamos aqui a um breve intervalo. Eu volto conversando aqui com o Mineiro, que também por 11 anos participou do Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos saber um pouco dessas histórias? A gente volta em instantes. Eu estou conversando com o Antônio Mineiro, que ele é coordenador técnico da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba. A gente volta já já. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias,
mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta, eu estou tendo a honra de conversar aqui com Antônio Fernandes, na verdade é Antônio Mineiro, que ele é muito conhecido aqui na Paraíba por todo o pessoal do esporte, enfim, é uma vida dedicada à parte esportiva do estado da Paraíba. E ele participou durante 11 anos do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. Mineiro, eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência do COB, porque você estava pelo COB aqui da Paraíba, mas também atuou como apoio em outros estados, enfim, no território nacional, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, ele realiza vários eventos, tanto no Brasil como fora do exterior. Então, a Olimpíada, o COB quem comanda toda a estrutura de montagem da delegação do Brasil é o COB. A mesma coisa ele também faz aqui no Brasil. Então, nós tivemos a honra de ser convidado pela direção do COB para fazer parte da equipe técnica da realização dos eventos. Então, nós temos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros. Então, no Brasil todo. Na Paraíba, nós realizamos 5 eventos de Jogos Escolares da Juventude. E, no demais, nós fomos praticamente, rodamos quase que o Brasil todo com os eventos do COB na parte de organização da competição. Toda a estrutura da modalidade, nós éramos responsáveis para deixar tudo em condições do evento acontecer. Foi uma experiência muito valiosa, porque a vida está sempre em movimento. Você não acha que você sabe tudo. Então, quando a gente saiu, chegava no estado que você não conhecia, aí você tinha que ter aquele jeito de chegar nos cantos, abrir as portas para poder deixar o evento em ponto de sucesso, porque lá no COB não tem elogio, é só crítica. Então o elogio é sua obrigação. E o errado você tá, aí é crítica. Então a gente nunca recebe elogio pelo que fez de bem, porque é sua obrigação. E você está sempre, no caso, se houver algum erro, aí você vai ser responsabilizado. Mas nós passamos esse tempo todo, né, com o COB, e foi uma experiência magnífica de vida, de aprendizado, de saber que você não pode confiar, você tem que ver. O que me marcou mais nesse período, dessa vivência no COB, é aquela história. Não adianta você dizer, eu acho, você tem que ver em loco. Então não faça nada, eu acho que está lá. Não, você tem que ver que está lá. E essa foi a maior experiência que eu adquiri nesse meu período de Comitê Olímpico Brasileiro. Não, e é importante, né, e é interessante, Mineiro, é que você também trabalha nas bases, né? Inclusive você, há algum tempo, que já trabalha há muito tempo nisso, também ajudou a promover a inclusão
inclusão através do futebol, tanto indígenas ou como no esporte paraolímpico também. Então é uma coisa que você tem esse lado, essa sensibilidade no sentido de fazer com que essas pessoas também estejam inseridas. Eu gostaria que você comentasse com relação a essa questão, porque aqui em Baía da Traição é uma cidade eminentemente indígena, né? Então são os potiguares, que a maioria, e você incluiu os potiguares até em campeonatos aqui na Paraíba. Eu queria que tu comentasse sobre isso, que é muito interessante. Essa, uma das minhas funções da coordenação técnica da Secretaria é nós procurarmos, né, dar oportunidade aonde tenha a necessidade de desenvolvimento dessa área. Então, nós pegamos um veio de jogos indígenas, que nunca tinha acontecido. E a gente sempre viu falar, no dia do índio, tinha torneios tal, e aí a gente foi se aproximando disso aí tivemos a ideia de fazer os jogos indígenas. Sim. Que nós temos aqui na Paraíba. Baía da Traição é uma das cidades, mas nós temos várias outras. Então aí nós juntamos com o cacique geral, e eu lembro bem que no primeiro jogo que nós fizemos, nós temos uma participação de 120 e poucos índios apenas. Hoje nós temos uma participação de 1.200 índios participando dos jogos indígenas. E as modalidades, é interessante que no dia a dia dos jogos indígenas tem mais público do que qualquer jogo de campeonato paraibano, por incrível que pareça. Então foi uma realização que nos deu um prazer muito grande de fazer, uma coisa que a gente não tinha vislumbado anteriormente. Sim. E ela apareceu assim do nada pra gente, e hoje é um evento marcado com um destaque, já foi até destaque nacional no Globo Esporte. Entendeu? Então, esse é um dos pontos que nos deixa orgulhosos de ter patrocinado esse jogo. Temos também tem futebol feminino, indígena também? Todo, futsal. Tem as modalidades, e as dele, arco, flecha, canoagem, tem os jogos, né? Futebol, bolsalão, e tem o tradicional indígena lá. Tem a dança do toré, que é feita por eles lá. Então nós pegamos a parte esportiva e juntamos com a parte religiosa e social indígena, com todos juntos, que é um sucesso. Que essa parte social é que é muito importante. Muito importante. Porque, exatamente. A questão do Paralímpico também tem o Paraescolares, né, que você estava comentando na reunião com a equipe da Uninasal. Eu achei muito interessante essa questão da inclusão também do Paralímpico, do Paraescolar. Porque os jogos escolares, eles promovem também, descobre-se talentos, né, Mineiro? Isso. Outro marco que nós temos aqui. Antigamente, na escola, o aluno com deficiência, ele era deixado de lado. Ele era dispensado da educação física. Aí nós fomos no processo de crescimento em relação a essa visão. Vamos tirar, por que se ele tem uma deficiência física, tira ele da atividade? Não, ele tem que participar da atividade. Isso foi crescendo, e eu digo aqui, há uns 4, 5 anos atrás, nós começamos a impulsionar mais os jogos para a pessoa com deficiência. Amputados, cegos, qualquer deficiência que ele tiver, ele tem inclusão. Sim. E foi um sucesso, um retorno maravilhoso que nós tivemos dessa investida nossa no esporte no paraescolar. A prova é que nós temos aí o velocista do mundo, o melhor do mundo no paradesporto, que é Petrúcio Ferreira, que é cria dos nossos jogos. Então ele hoje representa o Brasil, é campeão mundial, campeão paralímpico, campeão mundial, bate recorde, e foi cria desse nosso projeto. Muito bom, parabéns. Não só o Petrúcio, nós temos, eu digo Petrúcio porque ele é a estrela máxima do desporto paraescolar do Brasil, que foi originário do nosso desporto aqui na Paraíba. Então são esses eventos, essas coisas que nós falamos, que nós nos deixamos satisfeitos com que nós estamos no caminho certo
para desenvolvimento do esporte. Muito bom. No próximo bloco nós vamos conversar o seguinte: o que é possível fazer para incentivar, porque tem muitos atletas que desistem no meio do caminho por falta de condições, de apoio, de condições de viagem, etc. Que tipo de ações poderiam ser feitas? Que tipo de apoio pode ser para que viabilize isso? Nós vamos saber no próximo bloco. Eu volto ali rapidinho. A gente volta aqui com o Antônio Mineiro, que é coordenador técnico da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba. A gente volta em instantes. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta para o último bloco. Eu estou conversando com o Antônio Mineiro. Está dando aqui um exemplo, né, de como o esporte é importante para formar cidadão. E não só na Paraíba, eu estou falando aqui de João Pessoa, mas eu quero parabenizar todos os professores de educação física, os desportistas, as pessoas que lutam e que incentivam também, porque se hoje a gente tem o orgulho de levantar a bandeira brasileira numa Olimpíada, tem muita luta por trás disso. E é disso que eu quero saber agora de Antônio Mineiro, que está aqui comigo. Mineiro, a gente sabe que não são só os pais que incentivam, é muito importante o incentivo dos pais, o apoio dos professores, enfim, mas hoje há muita dificuldade de atletas bons, que a gente sabe que às vezes não conseguem chegar, e outros que até já foram campeões e às vezes são esquecidos, né? Então é um mundo meio que cruel nesse sentido, né? Como que, assim, você vê essa questão da importância do incentivo, e que tem incentivo de lei também, né? O incentivo, como você falou, o pai é o patrocinador, né? É o patrocinador. Esse é o primeiro. A partir daí, os órgãos estaduais, federais, eles também entram com a participação. Só que, infelizmente, ela não atende ainda a demanda maior de todos os atletas. Então, nós temos Bolsa Atletas do estadual e temos uma Bolsa Atleta federal. E nós temos um projeto também a nível de Ministério do Esporte, que é de aproveitamento dos atletas, que eles colocam os atletas tanto na aeronáutica, na marinha e no exército. Então eles dão esse apoio para que ele continue trabalhando, treinando, se dedicando para representar o Brasil. Mas aí já é um pessoal já de alto nível. Dentro da nossa esfera estadual, no Brasil todo eu falo. Então, esse patrocínio de Secretaria de Esporte, ela tem que ter uma demanda de distribuição de verba para incentivar
desenvolvimento do esporte, de cada modalidade. Esporte amador, né? Principalmente o amador, Exato. porque ele não tem um recurso, né? É então, ali que sai, né, os grandes atletas. Qual é o nosso caminho? As federações, elas são parceira nossa. Então, a federação, ela tem uma competição a nível nacional, ela precisa de passagem, precisa de hospedagem, então é feito um projeto, a secretaria banca esse deslocamento dos atletas, precisa de material esportivo, de agasalho, então é feito toda essa parceria junto, Secretaria de Esporte com as federações, porque a partir daí a gente dá esse apoio, sabe que é um apoio, é um bom apoio, mas não é um apoio fundamental. O fundamental seria que esse atleta, o atleta iniciante, ele tivesse um acompanhamento financeiro até o seu auge. Sim. Mas infelizmente a gente sabe que também o recurso também que nós temos não comporta esse tipo de situação, de atender a todos eles. Mas o que a gente consegue atender, a gente sabe que daí vão vir resultados importantes para o nosso esporte estadual. E não só no futebol, né? Porque no futebol, lógico, as empresas investem porque vê o retorno, enfim, vê um retorno mais rápido talvez, eu não sei. Mas eu digo na ginástica, em vários outros esportes, no tênis, por exemplo. O tênis até ele teve um crescimento maior agora. Mas, por exemplo, a gente pesquisando, viu que na Assembleia Legislativa do Paraná, de autoria, eu não estou aqui lembrando do deputado, mas tem agora em fevereiro, passou em primeiro turno um projeto de lei muito interessante, que aí fica o alerta até para outros estados e até a Câmara Federal, de fazer com que as milhagens dessas viagens de pessoas, de funcionários públicos, ou até mesmo de deputados, né, todo o serviço público que tem essas viagens, tem as milhagens, que essas milhagens sejam transferidas para as secretarias, para que fique à disposição dos atletas. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu achei muito interessante esse projeto, agora em fevereiro de 2023, lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Isso. Esse projeto, aqui na Paraíba, nós chamamos Asas para o Esporte. Era, como você já falou, então, essas milhagens, nós teríamos um banco de dados, onde nós teríamos a capacidade de fornecer, dentro de uma programação, claro, de competições importantes, para cada federações, as passagens de avião, essas coisas todas. Porque a gente ainda vê em muitos sinais, atletas que vão disputar, pedindo ajuda em sinais de trânsito, tal, para poder viajar. Mas com essa proposta, nós já teríamos alavancaríamos muito o apoio ao atleta que for sair do nosso estado e representar o nosso estado para qualquer lugar do Brasil ou até do exterior, certo? A parte do esporte profissional, futebol, eles já praticamente se bancam, né? Porque ele já tem um patrocinador e ainda é deficitário ainda, mas ele tem outro caminho. Mas o atleta, o esporte amador em si, ele precisa desse apoio dos órgãos, eu digo sempre, municipais, estaduais e federais. E eu inclusive já ajudei no sinal de trânsito a pessoa vir, atletas, né, até do pessoal do balé, não sei o quê, pedindo, porque está faltando completar para passagem, para viajar, para uma competição em outros estados. Então isso é muito importante. Mineiro, eu quero agradecer aqui essa tua disponibilidade de bater um papo, foi muito interessante. Muito obrigado, Mineiro. Prazer é meu, e eu acredito que o tema esporte, ele é muito relevante em qualquer situação. Estou sempre à disposição quando você precisar. Tá aí, obrigado, Mineiro. Eu conversei com Antônio Fernandes Mineiro, que na verdade é Antônio Mineiro, como é conhecido no esporte aqui na Paraíba. Ele é coordenador técnico da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba e é um apaixonado pelo esporte. E a gente viu aqui em reuniões aqui na Paraíba como as pessoas, como ele é muito querido e tem realmente, ele brilha os olhos quando fala de esporte. Parabéns, Mineiro. Obrigado a você também pela audiência. Siga a gente aí nas redes sociais, Justiça Sem Fronteiras. E eu sou Celso Gomes, jornalista e advogado. Estou aqui sempre, toda sexta-feira com você. Toda semana a gente está aqui com Justiça Sem Fronteiras. Forte abraço e até o próximo encontro.
Obrigado.